Olá, pessoal. Bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de geografia, onde falaremos hoje sobre o Brasil e a sua diversidade cultural e os afro-brasileiros. Aliás, um importante tema quando analisamos os aspectos populacionais do Brasil. Porém, antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir o seu like e a inscrição no canal. Então, continuando, falaremos sobre esse importante tema que se refere ao estudo da população brasileira quanto à sua diversidade cultural, conforme comentamos, e também os afro-brasileiros e a sua situação no Brasil. Vale destacar que o Brasil é um país de muitos povos e culturas. A população brasileira originou-se da miscigenação de vários povos. Por isso, apresenta grande diversidade cultural manifestada na religião, na música, na dança, alimentação, arquitetura, dentre outros aspectos que dão toda uma característica própria ao Brasil. Exemplo dessa diversidade é a própria língua portuguesa, reconhecida como oficial no Brasil. Ela possui palavras únicas quando comparada à língua portuguesa falada em outros países. Isso porque incorporou muitas expressões dos grupos étnicos formadores da população brasileira. Dentre eles, podemos destacar os indígenas, europeus e negros africanos. Palavras como Tietê, Caatinga, Sucuri, Pitanga têm origem indígena. Mocambo, Cafuné, Fubá, Berimbau, origem africana. E outras palavras com origem em línguas europeias foram agregadas ao português, como tchau e espaguete, que são oriundas do italiano. Ok, turma? Grupos formadores da população brasileira. Os indígenas. Como vimos no capítulo 2, diversos grupos indígenas viviam no território que viria a ser o Brasil, antes da colonização portuguesa. Estima-se que havia de 2 a 4 milhões de indivíduos distribuídos em mais de 1.000 diferentes etnias. É importante dizer, pessoal, que para alguns autores esse número podia variar entre 5 a 8 milhões de indígenas até 1.500. Possuíam características próprias de organização social, línguas, crenças, técnicas de coleta, caça, pesca e cultivo agrícola. Hoje, alguns grupos indígenas vivem isolados, outros em partes, em outras reservas, melhor dizendo, ou cidades. Muitos em precárias condições de vida, e atualmente os grupos indígenas continuam lutando por seus direitos e contra o preconceito e descaso de sua cultura. Aliás, muito importante para a formação do povo brasileiro e de todo o seu conhecimento sobre o meio ambiente, como a flora, a fauna do território, acumulado por séculos. Aqui na figura 22, podemos observar o mapa do Brasil, os principais grupos étnicos que habitavam o nosso território. Na cor amarela, podemos ver com destaque os tupi-guaranis, os primeiros grupos que tiveram contato com os portugueses, tendo em vista que eles habitavam principalmente o litoral brasileiro. Destaque-se também a etnia G, presente no interior do nosso território, além de outros grupos minoritários também. Certo, pessoal? Há anos, as pesquisas médicas e farmacêuticas baseiam-se nesses conhecimentos para aproveitar as propriedades preventivas e curativas de várias espécies vegetais e animais utilizadas por grupos indígenas, a fim de obter substâncias para a elaboração de medicamentos. No entanto, os indígenas ainda são vítimas, melhor dizendo, da invasão de suas terras, por fazendeiros, garimpeiros, madeireiros, grileiros, entre outros. Ok, pessoal? Veremos a seguir um segundo grupo, um segundo importante elemento formador da população brasileira, que são os portugueses e outros imigrantes. A partir do século XVI, com a invasão do território pelos portugueses, teve início o processo de miscigenação destes com grupos indígenas e os negros africanos trazidos como escravos, formando a população brasileira. Nos séculos XIX e XX, esse processo prosseguiu com a chegada de outros povos. Entre os que vieram em maior quantidade estão os italianos, segundo grupo mais numeroso depois dos portugueses, além de espanhóis e alemães. Destacam-se também os japoneses, sírio-libaneses, russos, poloneses, chineses, coreanos, indonésios e, nos dias atuais, temos a presença também de grupos de imigrantes, sobretudo aqui da América do Sul, como uruguaios, bolivianos, entre outros. Ok, pessoal?
A seguir, veremos os negros africanos que, a partir do século XVI, com a chegada destes no Brasil, como mão de obra escrava, amplia-se o processo de miscigenação. Os negros escravizados foram a principal mão de obra, melhor dizendo, em atividades econômicas no Brasil colonial, fundamentais para o seu desenvolvimento econômico. 3 grandes culturas africanas entraram no Brasil por meio das imigrações forçadas: culturas sudanesas, bantas e guineano-sudanesas, islamizadas, ou seja, eram praticantes da religião islâmica. Apresentavam diferentes tradições, crenças e tecnologias que contribuíram para a formação cultural e econômica brasileira. No mapa abaixo, nós temos aqui o continente africano e os territórios que eram ocupados por esses povos que viriam para o Brasil, sobretudo para o Rio de Janeiro, Salvador, a então capital da colônia, Olinda e São Luís, no Maranhão. A seguir, veremos o processo de escravidão no Brasil. Assim como os indígenas, os negros africanos foram introduzidos no Brasil e na América e foram, em geral, submetidos às condições brutais de existência. Arrancados de suas comunidades e famílias e terras, atravessaram o Oceano Atlântico em porões de navios negreiros, como cargas ou mercadorias de venda e compra. Calcula-se que cerca de 10 milhões de indivíduos africanos foram trazidos para a América entre 1502 e 1870, sem considerar os que morriam durante a viagem ou eram mortos durante a resistência ao seu aprisionamento. Desse total, estima-se que mais de 3 milhões e meio, desembarcaram no Brasil. A foto abaixo temos um recorte mostrando as condições de vida dos escravos, principalmente nas áreas urbanas, eram conhecidos como escravos de ganho. Então, temos ali uma gravura que mostra um pouco dessa realidade socioeconômica. No tópico 3, nós temos os brasileiros no censo do IBGE. Por meio dos censos realizados pelo IBGE, entre outros aspectos, é possível conhecer a distribuição da população brasileira segundo a cor da pele. As pessoas, quando perguntadas pelos pesquisadores do IBGE, que realizam o censo, são livres para declarar sua cor de pele entre 5 opções: branca, preta, parda, amarela e indígena. Então, esse processo, pessoal, ele é conhecido como autodeclaração. Esse tipo de informação continua sendo levantado em estudos estatísticos, levando em consideração as condições socioeconômicas das famílias brasileiras, de pessoas segundo a cor, considerando que, em nossa história, as elites dirigentes, de modo geral, não tiveram a preocupação e ações voltadas para a melhoria das condições desses grupos menos favorecidos socialmente. Então, nós temos um gráfico, pessoal, na figura 26, que mostra, no ano de 2015, a autodeclaração da população brasileira, de acordo com os últimos levantamentos. Naquela ocasião, 45,2% da população brasileira se autodeclarava branca, enquanto 45,1% se declarava parda, 8,9% se declarava preta e 0,8% indígena ou amarela. É importante destacar também, turma, que o censo demográfico ele tem o intuito, principalmente, de levantar dados a fim de dar apoio a políticas públicas no intuito de reduzir de maneira eficaz as desigualdades sociais no país. Então, o censo ele tem uma grande importância, sim, para o mapeamento das condições socioeconômicas brasileiras. Ok, pessoal? Os afro-brasileiros no Brasil atual. As comunidades remanescentes de quilombos são comunidades formadas por descendentes de negros africanos escravizados que fugiram das fazendas de açúcar, café, da atividade mineradora e de outras a partir do século XVII. Eles se autodenominam quilombolas. Essas comunidades persistiram e são encontradas em praticamente todos os estados do Brasil. Durante muito tempo ficaram desconhecidas ou isoladas. Com a Constituição Brasileira de 1988, porém,
concedeu aos quilombolas o direito à propriedade de suas terras e à manutenção de suas culturas. Né? Então, em 1988, pessoal, até 2002, perdão, haviam sido identificadas 743 comunidades quilombolas. Atualmente, graças a iniciativas do governo federal, as comunidades quilombolas, em busca do autorreconhecimento, tiveram um número, né, de suas comunidades identificadas, um número superior a 3.500 comunidades. No entanto, por causa da demora no processo de reconhecimento oficial e titulação, a maior parte delas ainda há muitos conflitos entre quilombolas, fazendeiros e poceiros. Os poceiros são ocupantes de uma propriedade sobre a qual não tem nenhum direito nominal. Ok? Vale destacar aqui nesse mapa que temos um levantamento, né, dos as principais comunidades quilombolas, sobretudo na região nordeste do Brasil. Destaque para o estado da Bahia, do Maranhão, porém, outras regiões do Brasil, como Minas Gerais, né, região sudeste, destacam-se também no número considerável. A seguir, veremos as desigualdades entre negros e não negros. Vários estudos comprovam que a população negra, em seu conjunto, possui as piores condições de vida se comparada à de outros grupos. A expressão mais dramática dessa comunidade é a desigualdade e a incidência da pobreza na população negra. No Brasil, cada 10 pobres são negros, né? De cada 10 pobres, perdão, 6 são negros. Além disso, os negros recebem cerca de metade dos rendimentos obtidos pelos não negros e apresentam as piores taxas de desemprego. Então, nós temos um levantamento, pessoal, mostrando o grau de desigualdade socioeconômica no Brasil, onde, principalmente, a população negra tem os piores indicadores. Dentre esses indicadores, entre a população negra, temos com destaque as mulheres, que, lamentavelmente, possuem os piores salários, por exemplo, os piores rendimentos e a maior taxa de desemprego. Além disso, a desigualdade persiste na educação, onde a taxa de analfabetismo da população negra e parda é o dobro em relação à população branca. Isso significa que, quanto maior o nível de ensino, na educação básica ou ensino superior, menor é a presença do negro. Okay? O gráfico a seguir mostra o Brasil e a sua distribuição do rendimento familiar per capita, ou seja, por pessoa, entre os 10% mais pobres e o 1% mais rico. Então, nós temos um gráfico, né, entre 2005 e 2015. De fato, houve uma diminuição dessa desigualdade, porém, esse desequilíbrio ainda está muito longe de ser reduzido. Por fim, é importante destacar que os movimentos afro-brasileiros nos últimos anos vêm aumentando, principalmente em busca de melhores condições de vida entre a população negra. Nos últimos anos, os movimentos de luta dos afrodescendentes por igualdade social e melhores condições de vida vêm contribuindo para a superação de barreiras sociais e culturais, permitindo-lhes destacar em várias atividades. Eles reforçam com isso que não é a cor da pele que determina a capacidade das pessoas. Logo após a abolição da escravidão, em 1888, surgiram as primeiras organizações afrodescendentes, já que os escravos, ou melhor dizendo, os ex-escravos, não foram incorporados como trabalhadores livres e continuaram excluídos da sociedade. Nas décadas de 1960 e 1970, os movimentos em busca de direitos civis para os negros ganharam maior força no Brasil, sobre a influência dos movimentos negros nos Estados Unidos e pela independência das colônias europeias na África. Utilizando-se, por exemplo, da música e da dança como expressões contestatórias, explicitaram as injustiças que são submetidos. O rap, por exemplo, aborda o racismo e a violência policial, além das precárias condições de renda e outras temáticas sociais. E, por último, as ações afirmativas. Até recentemente, não havia em nosso país uma política nacional articulada e contínua para a promoção da igualdade das pessoas segundo a cor da pele.
apesar de os movimentos negros no Brasil denunciarem o racismo há décadas e proporem políticas para sua superação. Em 21 de março de 2003, data em que é celebrado no mundo todo o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, o então governo federal criou a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que desenvolve ações voltadas para a promoção da igualdade e do combate à discriminação racial. Porém, vale destacar, pessoal, que embora governos anteriores tenham criado iniciativas para firmar essas ações coletivas, essas ações afirmativas, vale destacar que no Brasil ainda há um grande desafio a ser cumprido, que é a redução dessas desigualdades socioeconômicas, tendo em vista, evidentemente, o passado histórico do Brasil e todo o seu legado até os dias atuais. Ok, pessoal? Quem gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até lá.